Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês, aliás, bem verde, né? Palmeiras venceu ontem, 5-1, mas temos aqui uma incoerência detectada e vocês imaginam de quem é? Bom, eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês com exclusividade, então vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também para você não perder nenhum vídeo, nenhuma informação, nenhuma opinião aqui do canal, ajuda nós, belezinha? Tem outras informações também que eu quero compartilhar aqui com vocês, então bora! Agora a gente já começa a respirar Palmeiras e Flamengo, ou melhor, Flamengo e Palmeiras, já que o jogo é no Maracanã, né? Palmeiras enfrenta o Flamengo fora de casa, um jogo, praticamente um jogo de 6 pontos, né, gente? Praticamente não, é um jogo de 6 pontos, então o Palmeiras precisa da vitória e do lado de lá o Flamengo também precisa da vitória, então eu acredito que vai ser um grande jogo. A Leila tomou uma decisão aí inusitada e inesperada, tá? A Leila, ela falou que ela não vai ao Maracanã, tá? Ela não vai ao Maracanã porque ela não se sente segura em estar no Maracanã. Eu acredito que tenha sido por conta das últimas declarações dela, né? Ela falando ali da torcida do Flamengo ser terraplanistas e tal. Então, eu acredito que por conta dessa discussão também entre ela e o BAP, eu acredito que por isso que ela não se sente segura de estar no Maracanã. Eu, no lugar dela, eu com certeza eu iria, porque, meu, com certeza a segurança teria à disposição dela, né? O problema é que como do lado de lá talvez não tenha essa vontade toda de receber, né, a diretoria do Palmeiras, a comissão do Palmeiras, então pode ser que, enfim, né, não facilitem a entrada dela ali nos camarotes. Pelo que eu tava lendo um pouquinho das matérias, esse é o medo da Leila, né, enfim, de acontecer alguma coisa ali no meio do caminho. Mas é óbvio que o clima entre Palmeiras e Flamengo não é dos melhores, tá? Eu tô torcendo muito para que seja um jogo tranquilo, para que não aconteça nada extra-campo, porque se o Palmeiras tiver que ganhar, vai ser na bola, se tiver que perder também, sabe? Eu quero que assim seja. Não quero que aconteça nada de verdade para que fique manchado esse jogo, porque é um jogão. O Brasil vai parar para assistir esse jogo, como eu falei, né? Um jogo para 6 pontos, então é um jogo importante tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo, tá? E vamos ver aí como será. Agora, a Leila decidiu que de fato ela não vai estar no Maracanã. E lembram naquela época que ela estava tretando com o Textor? Teve um jogo Palmeiras e Botafogo, ou melhor, Botafogo e Palmeiras também, que ela não foi ao Rio de Janeiro, tá? Então, enfim, a decisão é dela, né? Ninguém pode obrigar ela a não estar, mas eu no lugar dela, mas eu iria. Imagina, você é presidente do clube, você tá ali no estádio, seu time vence, o clima, enfim, né? É muito bom estar presente em uma vitória. É óbvio que tudo pode acontecer, gente. Eu não tô aqui dizendo que o Palmeiras vai chegar lá e vai, nossa, passar por cima do Flamengo. Eu nem imagino que assim vai ser. Eu imagino que vai ser um jogo difícil, tá? Mas espero que seja um jogo aberto, aquele jogo gostoso de assistir, né? Ambos buscando a vitória, que ninguém se acovarde, que seja aquele jogo de fato gostoso de ver. Vamos ver, né? Tá chegando aí já domingo, Flamengo e Palmeiras, tá? E mudando de assunto, ainda falando de Flamengo e Palmeiras, uma coisa que foi, que eu vi um perfil postando e colocando a diferença de saldo de gols do Palmeiras para o Flamengo. E ele colocou assim, ó, o Palmeiras aplicou goleadas nos últimos 2 jogos. E aí você olha o saldo do Flamengo e se depara com isso. Por quê? O saldo do Flamengo é de 40 e o do Palmeiras é de 28, né? Só que o Flamengo teve acho que 2 goleadas aí, acho que 8-0, 6-0, 6-1 também, não lembro. O Flamengo teve 2 goleadas e o Palmeiras, apesar de aplicar muitas goleadas, o Palmeiras vem tomando muitos gols, né? E na verdade, agora eu acho que até deu uma equilibrada, né? Mas no começo do Campeonato Brasileiro, a gente tava tomando muitos gols, muitos gols. Só do Corinthians mesmo, gente, nossa, pelo amor de Deus, não vou nem lembrar, porque a raiva já vem automaticamente, né? Enfim, citando o Corinthians não só no Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente enfrentou o Corinthians aí na Copa do Brasil, enfim, no Paulista. Mas enfim, a zaga do Palmeiras esse ano, junto com o nosso goleiro, eu acho que vai passar mais pelo Everton. O Everton não tá vivendo uma boa fase, aquela fase excelente no Palmeiras hoje, tá? Tá pedindo passagem, né? Mas enfim. Eu acho que isso contribuiu muito para que o Palmeiras não tivesse um saldo de gols, um saldo de gol perto do que o Flamengo tem, né? E o Flamengo aplicou muitas goleadas e o Flamengo tava com uma zaga muito mais segura que a do Palmeiras. Mas eu acho que agora a gente se encontrou, não só a zaga, né? Mas eu digo, o sistema defensivo do Flamengo tava funcionando um pouco melhor que o do Palmeiras, né? Porque o do Palmeiras não passa só pela zaga, como eu citei aqui, o próprio Everton que não vive um excelente momento e tiveram vários jogos que o Everton falhou, né? Que eram bolas ali que vinha na mão do Everton e ele não conseguia, enfim, segurar, não conseguia defender. Quero saber a opinião de vocês diante disso e vamos lá, vamos pro vídeo do Mauro César. Bom, eu vou tentar colocar o vídeo aqui, gente, mas por
o primeiro, por ser imagem de TV, pode ser que conte direitos autorais. Se contar, eu deixo só o áudio, tá? Mas de qualquer forma aí, vocês vão escutar o que o Mauro César falou, então segue aí. Os últimos 3 jogos em casa do Palmeiras foram contra verdadeiras carninhas assadas, né? Juventude, o Faca de Bolo Puma do Red Bull Bragantino e o Vasco, que é um freguesaço do Palmeiras. Vasco é freguesaço do Palmeiras, impressionante. E venceu muitíssimo bem. Vitória difícil, uma equipe sempre difícil de ser batida aqui, a equipe do Bragantino, tanto que o Flamengo não vencia lá há todo esse tempo, né? Conseguiu esse triunfo importante diante da equipe do Red Bull Bragantino. Bom, então ele diz aí que os últimos 3 jogos do Palmeiras foram contra verdadeiras carninhas assadas, né? Citou ali o Juventude, citou o Red Bull Bragantino, dizendo que era, como que era? Faquinha de bolo Puma. E depois falou do Vasco, que é freguês do Palmeiras. Na verdade, além dele ser incoerente, porque depois mostra ele falando, nossa, uma grande vitória do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino, né? Que é uma equipe muito forte. Contra o Flamengo, contra o seu time, nossa, né? Excelente vitória. Contra o time dos outros, só pegou baba, né? Então, apesar disso, apesar dele estar falando, né, que o Palmeiras nos últimos 3 jogos aí, enfim, só pegou, só passou por jogos fáceis, né? Tipo assim, bateu em quem? Além dele ter falado isso e ser incoerente, pra mim também ele tá faltando com respeito ao Juventude. E faltando com respeito também ao Red Bull Bragantino, tá? E ele falou do Vasco, mas o Vasco conseguiu arrancar um empate do Flamengo. E com isso ajudou diretamente o Palmeiras, tá? Então, é muito engraçado ver como é que alguns da mídia se portam. Porque assim, gente, quando você veste uma camisa que você... No caso aqui, né, eu sou torcedora do Palmeiras, né? Isso é muito óbvio, muito claro. O nome do meu canal é Uma Palestrina. Então todo mundo sabe que eu tô aqui, é óbvio que aconteça o que acontecer, apesar de às vezes eu tentar ser coerente no que eu falo, né, mas eu sempre vou torcer pelo Palmeiras e vou defender o Palmeiras, então vou puxar sardinha pro lado do Palmeiras, porque eu não tenho obrigação nenhuma de defender nenhum outro clube, eu falo pelo Palmeiras, aqui é um canal da mídia do Palmeiras. Diferente do Mauro César, né, se ele tá no canal dele, o canal dele é voltado só pro Flamengo, aí tudo bem, ele tá defendendo o clube que ele torce e tá tudo certo. Agora, a partir do momento que ele fala, né, em uma TV aberta, que ele tá ali pra ser uma pessoa imparcial, ele tá sendo incoerente, né? Ele tá sendo mais do mesmo, porque aí, jornalista igual ele a gente vê de monte, que fala, né, eu sou torcedor de tal, mas na hora de deixar uma opinião não consegue ser imparcial. Não consegue de fato, né, falar as coisas como deveriam ser faladas. Vocês viram, depois do jogo contra o São Paulo, o que aconteceu com a imprensa massacrando o Palmeiras? Pega aí, acho que de pouquíssimos que eu vi torcedores do São Paulo, né, falando pra parar, que já tava chato, enfim, que era competência do Palmeiras. Se eu não me engano, entre tantos torcedores que vestem a camisa de imprensa, né, e se dizem jornalistas, eu acho que eu vi o Cicinho falando ali que, enfim, era mérito do Palmeiras, que já tava chato esse negócio de ficar falando, né, do que aconteceu contra o São Paulo, mas poucos falam. Poucos, né? Eu citei o Cicinho que falou dessa forma, mas eu vi o Cicinho já muitas vezes também sendo clubista, tá? E é o que acontece hoje na imprensa. Só que eu acho engraçado, porque o cara tá ali, né, pra deixar a sua opinião, enfim, pra falar pra milhões de pessoas, ou seja, ele não fala só pra torcida do Flamengo, ele fala pra do Palmeiras, ele fala pra do Santos, ele fala pra do Corinthians, ele fala para do Fluminense, pra do Vasco, do Botafogo, enfim, ele fala pra todas as torcidas do Brasil, né? E aí ele foi pego na incoerência, cara. Amei. Deixa eu dar os créditos aqui. Pérolas da Imprensa, que pegou esse corte dele e fez e colocou esses 2 vídeos juntos aí. Eu tô aqui passando, eu passei no caso aí pra vocês verem como que a imprensa brasileira, ela é suja, velho. Isso aqui é de propósito, gente. É de propósito, sabe? Falar que o Palmeiras não bateu em ninguém, mas quando é o Flamengo que vence essas equipes, nossa, maravilha, grande Flamengo. Gente. Esse Flamengo e Palmeiras promete, hein? Vamos aguardar. Deixa a opinião de vocês diante disso. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até mais. E avante. Palestra.